Bora, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita Podcast. Eu sou Edson Lima Moita, o Moitinha, e hoje quem eu trago para bater um papo com a gente é mais uma vez uma pessoa que já faz parte aqui da casa, né? Doutor Evandro, muito obrigado pela sua presença. O assunto hoje é falar da crucificação de Jesus na visão de um médico. A gente vai falar de, apesar de ser um período quaresmal, né? Hoje, Sexta-feira Santa, mas a gente vai falar de Jesus homem. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. O tema é bem interessante, o momento que a gente vive é bem interessante, então a gente vai tentar mostrar, numa visão de um médico, né, como médico que eu sou, alguns detalhes que aconteceram. Claro, não tem uma visão teológica, né, a gente vai tentar explicar, mas a importância, como cristão que eu sou e sei disso, é importante a gente relatar todo o sofrimento que Jesus passou por nós. Então, isso aí é um dado que a gente vai mostrar para vocês, toda a importância desse momento, para a gente tentar relembrar, que muitas das vezes a gente esquece desse momento devido ao dia a dia, a gente não relembra de um fato tão interessante que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E às vezes, quando lembra, vai muito assim para o cunho religioso, acha que foi tudo light porque era também um Deus, então ele não sentiu tanto, e na verdade ele era, nesse sentido, ele era igual a mim, igual a você. As dores que ele sentiu é a que a gente sentiria no lugar dele, né? Mais ou menos por aí. O Verbo se fez carne e a gente vai mostrar que Jesus era humano, que todo o sofrimento que ele viveu, certo? Isso faz parte da condição humana, do corpo humano. E é o meu objetivo tentar mostrar para todos o que isso aconteceu e que isso pode acontecer a qualquer momento. É por isso, doutor Evandro, que eu resolvi fazer esse convite a você, e é uma honra a sua presença aqui para a gente falar por você ser um médico, um cirurgião torácico, com certeza tem muito conhecimento sobre as lesões de Jesus ao longo da crucificação. Então eu gostaria que você falasse um pouco, mas antes eu queria lhe fazer uma pergunta que fique à vontade para responder. Eu fui criado numa cultura, minha mãe me ensinou que Deus existe e nele eu tenho fé. Acredito que você também, Sim. né? Porém, alguém me disse e eu acredito nele. Mas existe alguma comprovação histórica, científica, da existência de Jesus, doutor Evandro? O que a gente tem que se basear é que não existe um corpo. A ressurreição levou o corpo. Apesar de todos os fatos que aconteceram, a ressurreição existiu e não existiu um corpo. A arqueologia tenta justificar com alguns fatos, né, que justificam a presença de Jesus. A gente tem duas justificativas para esse momento. Uma justificativa cristã, com o Novo Testamento, que descreve toda a vida de Jesus, é fato, com os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, João e Lucas, né? Eles descrevem a vida de Jesus com detalhes e tudo que aconteceu naquele momento. E os não cristãos, que seriam historiadores da época, como a gente tem o Tácito, que era um senador romano que gostava de escrever, que não tinha relação nenhuma com a parte do cristianismo. Isso é os apócrifos, não, né? Os livros apócrifos chamados? Não? Também existem isso aí que podem justificar também, entendeu? E também tem um outro que era judeu, que é o Flávio Josefo, que alguns questionam a história dele, se era real ou não, mas existem vários detalhes que Jesus foi real e que eles relatam todo o sofrimento, a condenação sobre Pilatos, a flagelação que a gente vai citar aqui. Então, fatos são bem descritos que Jesus foi real e foi o Verbo se fez carne mesmo como Deus, como está descrito em toda a parte bíblica. Hoje é Sexta-feira Santa. O que aconteceu há mais de 2000 anos, no dia de hoje, com Jesus? Você poderia falar um pouco, doutor Evandro? E assim, eu queria que você, quando fosse falando, já dizer a que ponto chegou e o que ele sentiu. Pode tanger aí que é nossos animais de estimação aí. Sim. Rapaz, eles são habilidosos, viu? Volta pro mesmo lugar, rapaz. Eu queria ser um jogador de futebol com habilidade que uma bicha dessa aí tem, viu? Sim, doutor, fique à vontade. Pronto, nesse momento, o que é importante a gente mostrar é que a história, né, de um fato de muita significância no passado que nos remove hoje, entendeu? Quem é que não lembra de Jesus?
Quem é que não pergunta? Você conhece Jesus e você não faz lembrar o passado de todo o sofrimento que aconteceu. Então, a gente precisa voltar sempre ao passado e esse passado sempre é esquecido. Então, esse momento, essa Semana Santa que a gente está vivendo aí, é um momento de dor, de sofrimento que faz nos lembrar todo o amor que uma pessoa teve por nós, de todo o pecado. Uma pessoa idônea, pessoa que não tinha nenhum pecado praticamente, que só fazia o bem e foi condenado, foi crucificado. E digo mais, acredito que foi a pessoa mais livre que existiu naquele momento, apesar de estar ali sobre a escolta romana, sobre todo aquele momento de flagelação, de chicoteada, de crucificação. Por quê? Porque ele fez o que estava escrito no Velho Testamento. Então foi uma pessoa livre. Aquilo era para acontecer, para causar um impacto na vida de todo mundo. E voltar sempre no momento de sofrimento. Será que o meu sofrimento hoje é igual ao que Jesus passou? Será que eu não estou dando muita importância e não relembrando do que Jesus passou por mim? Isso é um momento que a gente precisa refletir na vida, sempre quando a gente está diante de uma dificuldade. Né? Então a gente precisa sempre voltar e pensar direitinho. Será que eu não estou dando muita importância a um problema tão pequeno? Entendeu? Então, lembrar sempre de Jesus, do sofrimento de Jesus que fez por nós. Isso é o que a gente precisa dar importância todo dia quando a gente está diante de uma dificuldade. Jesus sofreu para pagar os nossos pecados. Foi mais ou menos a base cristã fala isso daí, né? Mas qual era era meio social? Quem era que era julgado daquela forma como Jesus foi julgado? Era um determinado crime ou era um meio social, uma certa fatia da sociedade que era julgado daquela forma? Como Jesus foi julgado? Pronto. Os romanos, eles puniam as pessoas de 3 modalidades, né? A crucificação, a guilhotina, que era o corte da cabeça, decapitação, e o fogo. Você colocava vivo, hasteado lá e tacava fogo. Então, essas eram as 3 práticas comuns. A crucificação, ela vem de muito antes e os romanos adaptaram a forma de cruz. Existiam várias formas de cruz naquele momento, né? Crucificação vem de cruz mesmo. Então, esse modelo, essa forma, ela foi adaptada. O mais comum até hoje é essa, né? Sim, exatamente. Mas existia em X, existiam outras formas. A cruz de Santo André? A cruz de Santo André, que é aquela que tem nos trilhos. Isso. Era naquele estilo, mais ou menos? Naquele estilo, mais ou menos. Então, ela foi adaptada com o passar do tempo. Isso já não é uma coisa da época dos romanos, vinham muito antes, entendeu? Então, ela foi adaptada para esse modelo como está hoje aqui, como a gente consegue relembrar da vida de Jesus. Então, os modelos foram evoluindo até chegar nesse modelo aí. Exatamente, exatamente. E tem dado interessante que a gente vai falar depois sobre o Jesus. Há relatos que Jesus carregou uma cruz, como todo mundo imagina, mas será que não foi só Marte? Então, isso é meio controverso ainda na história. Mas esses 3 modelos de punição eram feitos para pessoas de ladrões, matadores, onde os romanos queriam impor a sua posição, então eles precisavam dar. E às vezes essas pessoas eram punidas no meio da rua para que outras pessoas entendessem que quem mandava eram eles. Então essa era a forma de punição, certo? É claro que o modelo de Jesus foi um modelo totalmente diferente, né, da punição. Quando a gente vai entender que uma pessoa que não teve nenhum crime praticamente foi punida por vaidades de outras pessoas, eu acredito que mais termos se enquadram nesse momento que a gente pode justificar isso aí. Sei. Apesar da gente ter já adiantado um pouco, eu queria voltar um pouco para a cruz, que eu fiquei curioso. Essa cruz, ela tem nomes para as espécies, os elementos que compõem a cruz? Perfeito. Essa arte que ficava segurando as mãos, ela é chamada de patíbulum, e a outra estipe, entendeu? Então, ela é feita por esses 2 elementos, certo? Que ficava segurando o corpo. Né? Então, era mais ou menos isso que tinha. Entendi. E vindo aqui para Jesus, quando Jesus ele foi pego por os romanos, né? Inicialmente, depois da Santa Ceia. Por onde começou o sofrimento de Jesus? Ele foi direto para a crucificação? Ele foi crucificado logo no primeiro momento? Como é que foi o segmento? Jesus, depois da ceia que teve, ele levou alguns apóstolos, né, para
Monte das Oliveiras, onde é o Getsemane. Tá? Nesse momento de oração que ele precisava, entendeu? Eu até, às vezes, relato às pessoas, às vezes, nesse momento de solidão, à noite, sozinho, entendeu? Jesus viveu esse momento, onde ele estava ali no momento de agonia e de sofrimento, os apóstolos estavam dormindo. Ou seja, isso é um momento que a gente precisa trazer para hoje, entendeu? Porque era Jesus e Deus. Era aquele momento que ele precisava conversar com Deus, era só ele e Deus. Então, nesse momento, que é o momento que ele passa por um momento de agonia importante, que acontecem vários fatos interessantes que a medicina pode justificar, certo? Doutor, você deve presenciar muito no hospital pessoas vivendo um momento um pouco parecido com o que Jesus, tipo assim, na iminência da morte. E às vezes a pessoa que está acompanhando ali está dormindo, aparentemente não está ligando muito. O que você consegue captar nas emoções daquela pessoa? O que aquela pessoa sente? Você consegue tirar alguma coisa ali do que aquela pessoa sente no olhar, no sentimento, assim? O médico, ele lida... Trazendo para os dias de hoje, né? Eu estou só fazendo uma... Eu não vou dizer um médico, todo profissional da saúde, ele lida com o dia a dia no sofrimento das pessoas, entendeu? Aquela relação do dia a dia, às vezes, eles não dão, não se dá tanta importância com o sofrimento da pessoa, não que não diria que ele não é humano, ele é humano e tem sentimentos, e ele consegue entender isso aí. Mas o dia a dia, às vezes, enfraquece um pouco ele, esse sentimento. Mas é uma coisa que a gente sempre que buscar a dor do outro, procurar melhorar, diminuir o sofrimento. Isso faz parte de todo profissional da saúde, entendeu? Tentar amenizar, tentar, num profissional técnico de enfermagem, pegar um acesso mais rápido para fazer um medicamento para dor. Então, isso aí, essa agilidade, isso está em todo profissional de saúde. Esse sofrimento, tentar entender, se colocar no outro, para sentir um pouco da dor do outro. Isso aí faz parte de todo profissional da saúde. Mas vamos voltando lá para Jesus, né? Então, a partir daí, lá no Monte das Oliveiras, foi lá que ele foi encontrado por os romanos? Foi lá que ele foi encontrado. Só que nesse momento tem uma fase que é importante explicar, onde Lucas diz, no momento de agonia, ele suou sangue. Olha o que é interessante. Suou sangue. Suou sangue. Suou sangue. Antes dele começar o sofrimento, ele suou sangue. Ele teve aquele momento porque ele já estava prevendo tudo o que ia acontecer. Entendeu? Então, todo o pecado ele estava absorvendo de todo mundo. Então, ele começou a absorver. É claro que o nosso objetivo aqui não é a parte teológica, mas é importante a gente mostrar para o público o porquê que uma pessoa soa sangue. E eu vou dizer, um evento raro hoje, pode acontecer, que é o importante a gente fazer essa correlação, entendeu? Isso é chamado de hematidrose, suor com sangue, onde pessoas com extrema agonia, extremo sofrimento, entendeu? Pode acontecer isso. Na internet... Então, quando uma pessoa sua sangue, não é por... Aí, no caso, existe... Eu pensei que era só Jesus que tinha passado por isso. Não. A gente tem relatos na literatura médica, entendeu? É muito raro isso acontecer, tá? Inclusive, a gente pode mostrar até uma foto daqui a pouco da internet que a gente pode relatar esse evento. É um evento que pode acontecer hoje, que está na Bíblia. Lucas citou isso aí, que é o suor com sangue, porque isso acontece no momento de extrema agonia, entendeu? Extremo sofrimento. Não é comum acontecer agora a gente vê uma pessoa aqui acolá suando sangue. Não. Isso aí tem que ter um evento, um momento crítico da vida da pessoa, aonde ela vai suar com sangue. É um efeito fisiopatológico, é claro que é muito difícil explicar aqui, porque o seu público, a maioria aqui, são não profissionais da área de saúde, onde você tem a glândula sudoríparas, há um sistema simpático atuando, são detalhes que não vale a pena aqui, que a gente vai perder e vai acabar falando numa língua um pouco diferente da parte médica, da parte da área de saúde. Mas há um efeito... São nomenclaturas que não são entendidas por um povão, né? Há um efeito que, em vez de sair o suor, quando você gasta energia, sai sangue. É um efeito que acontece nas glândulas sudoríparas, certo? Então, isso aconteceu com Jesus, e isso é um evento que pode acontecer com qualquer pessoa nesse momento. É um evento raro, muito difícil de se ver, muito difícil de se analisar, chamado hematidrose, mas que está descrito na literatura. Então, no primeiro momento, ele sofreu sozinho. Jesus sofreu sozinho. Vamos dizer que na linguagem atual seria foi só preocupação, inicialmente.
Eu não diria só preocupação, indo lá mais um pouquinho para o lado da teologia, ele estava entendendo toda a angústia e todo o sofrimento que ele ia passar. Entendeu? Tanto que ele Sei. diz em certos momentos, afasta de mim esse cálice. Nesse momento, ele cita algumas frases, mas não faça de mim o que eu quero, e sim a tua vontade. Então, nesse momento, ele cita, ele descreve o que ele já estava prevendo com tudo que ia acontecer. Doutor, o que tem me impressionado é a história que você falou de qualquer pessoa pode suar sangue, dependendo do estado assim, emocional que a pessoa esteja. Para que eu entenda melhor, você não tem não uma imagem aí que a gente possa colocar aqui na TV? Não sei se você tem aí disponível. As imagens, elas são raras, né? A gente não consegue, até porque não é do dia a dia encontrar uma pessoa suando com sangue nas emergências dos hospitais, entendeu? Até porque Eu ela é nunca vi, eu nem fotográfica. sabia, eu pensei até que era divino, doutor. Pensei que era algo exclusivo e único de Jesus, né? O importante é você tocar nesse assunto que veio agora na minha cabeça, ao conversar com uma pessoa, para a gente falar sobre as chagas de Jesus, né? Das mãos, da coroa de espinho, aquelas chagas todas. Uhum. Qualquer pessoa pode ter uma doença qualquer em qualquer uma dessas partes, né? Mas o que faz relembrar as chagas de Jesus? O lado místico, o lado misterioso sobre as coisas que Jesus fez, o que ela pode ver, entendeu? O que ela pode sentir, o que ela pode relatar. Então, os relatos, por exemplo, que a gente lembra aqui, Ana Catarina Emmerich era uma freira alemã que conseguia ter visões sobre a vida de Jesus na infância, tanto que Mel Gibson, na Paixão de Cristo, ele estava no seu segundo relatos, e lendo sobre, aprofundando mais sobre o filme Paixão de Cristo, aquele filme forte. Pois Mas é, foi muito forte. Eu não, para lhe falar a verdade, eu nunca consegui assistir aquele filme todo. Eu não consigo porque eu começo a me sentir mal e nunca concluí. nesse momento a gente precisa relembrar que foi dali para pior. Eu acredito. Misericórdia. Todo aquele sofrimento, todo aquele sangramento, o que fez Jesus morrer na cruz tão rápido, né, como aconteceu. Então, o que a gente precisa relembrar é desse sofrimento e sentir que Jesus fez isso por nós. Então, nesse momento, a gente precisa relembrar disso. Então, o lado das chagas tem que ter envolvido o lado místico. Eu não posso chegar com uma pessoa qualquer que tem uma ferida na mão, que apareceu do nada, e tentar relembrar que ela está recebendo uma chaga de Jesus. Então, precisa do lado místico, todo aquele lado misterioso da época de Jesus que acontecia, aquela coisa toda. Mas a gente pode mostrar uma imagem, tem uma imagem rara na internet que eu posso mostrar para você, que é essa imagem aqui, onde mostra essa pessoa aqui com suor de sangue ali, sendo aparecendo 2 gotas escorrendo, e você vê que ela não tem nenhuma lesão aparente, entendeu? Pesquisar na literatura hematidose, que é suor com sangue. Então, essa imagem é o que mostra, que a gente tem relatos na literatura mostrando essa imagem de hematidrose, que é o suor com sangue, um momento de agonia importante, onde as glândulas sudoríparas, que têm o controle da temperatura, que fazem a pessoa suar, entendeu? Faz esse momento através de uma alteração em todo o sistema de controle da temperatura, certo? O envolvimento ali das glândulas. Eu trouxe o assunto para cá porque eu tenho certeza que muita gente não tinha, assim como eu e algumas pessoas que estão assistindo, não sabia. Eu acredito que não. Eu não vou falar nem de certeza, mas eu acredito que muita gente não sabia que isso acontecia, inclusive profissionais de saúde. Eu Sim. até canto a pedra, acho que muitos profissionais de saúde não sabem, porque isso é muito raro. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia que Jesus tinha acontecido, mas acreditava que tinha acontecido só com ele. A gente tem relatos na literatura, né, que fala sobre isso, inclusive fazem essa correlação, entendeu, desse evento, entendeu? A gente sabe que a minha base foi um livro que existe, que foi um pesquisador francês, um médico pesquisador francês que relatou toda a paixão de Cristo. E ele descreve segundo o cirurgião. Claro que essa entrevista é baseada fundamentada em alguma teoria, né? Eu não criei aqui da minha cabeça de nada e saí pesquisando. Não, eu me baseei em todo o estudo desse francês, que é o Pierre, certo? Que é onde ele estudou toda a paixão de Cristo em cadáver. Então, ele fez uma correlação e estudou também o Santo Sudário, que mais tarde, daqui a pouco, a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundado sobre o que é o Santo Sudário e a importância do Santo Sudário para Jesus Cristo e a descrição de todas as lesões que aconteceram.
Pronto. E depois de tudo isso daí, ele teve um encontro com os romanos. É isso? Isso, Os... teve o relato. Pronto. Judas, do beijo, né, e tudo, foi identificado que era o Jesus, né, os guardas romanos levaram até Caifás, onde Caifás mandou para Pilatos, Pilatos devolveu para Herodes, Herodes, Caifás era um sumo sacerdote? um sumo sacerdote, era responsável pela igreja naquele momento, dos judeus e tal, como se fosse uma autoridade, entendeu, local, que responderia por todas todos os posicionamentos que Jesus fazia, entendeu? Que muitas das vezes era contra toda a teoria, algumas teorias que eles não aceitavam. Então, foi levado para Caifás, mandou para Pilatos julgar como autoridade romana, né? Pilatos mandou para Herodes, Herodes voltou para Pilatos, Pilatos houve toda a condenação. Na teoria, Caifás condenava por blasfêmia, né? Só que não foi levado até Pilatos por esse momento, pelo que eu li na literatura. Ele descreve como querendo ser maior que os romanos, entendeu? Então, os romanos, como autoridade, entendeu? E com todo a linha de pensamento que os romanos exerciam naquele momento de autoridade, de querer sempre ser ali, estar acima de tudo, entendeu? Então, eles praticamente não entenderam aquilo como blasfêmia. Entendeu? Então foi levado para os romanos como se fosse alguém que queria ser maior que os romanos. Doutor, depois dessa condenação, qual foi o próximo passo no segmento da crucificação de Jesus? O próximo passo é a flagelação, né? Onde a gente conhece como as chicotadas que Jesus levou, né? Esse momento ele é determinado por Pilatos para ser flagelado, né? Onde foi aquela crucificação, que é o processo que vai antes da crucificação, certo? Todo preso ele era flagelado, certo? Que era uma das formas de completar a crucificação, no momento que eles escolhiam seria o estilo a determinação da morte, certo? Jesus foi condenado à crucificação, mas ele foi flagelado. Na flagelação é onde a gente tem uma imagem, que eu até enriquecer aqui o podcast, que é essa imagem aqui, que é um artigo de uma revista americana que descreveu toda a paixão de Cristo, onde a pessoa era colocada com os braços presos numa arte, certo? E um soldado... Sem defesa, né? Sem defesa mesmo. Sem defesa nenhuma. E o soldado romano ficava numa posição direita e esquerda. Não está descrito se o mesmo soldado romano que era o capaz de fazer os tipos de lesões como está ali naquela seta. Doutor, que era a desculpa, me direção. tira uma dúvida aqui. Aparentemente, por a imagem aí, o flagelado ele está nu. Ele está sem roupa. É isso? Era dessa forma que era aplicada? Era dessa forma. Então, os chicotes eles poderiam pegar desde a parte do dorso, das costas até as pernas. Entendeu? A flagelação ela acontecia. E a flagelação ela tinha um instrumento, que era o chicote, né? Que era chamado na época flagrum. Entendeu? Flagrum. Esse chicote ele tinha uma base de apoio, onde tinham 3 fios, que eram fios de couro, e na ponta nós tínhamos osso de algum animal e na extremidade chumbo. Então, sempre ele acontecia no corpo da pessoa 2 lesões, como a gente pode ver aqui, né? Aqui mostrando o flagrum, certo? Ele tinha essa parte feita de couro, né? E na extremidade tinham 2 formas de lesões: um osso de algum animal que era colocado na ponta e um metal, certo? De chumbo, alguma coisa que eles descreviam. Como que só o couro já não resolvesse o problema deles, né? E as lesões aqui eram lesões profundas, de grande sangramento, certo? Ou seja, a intensidade das lesões elas eram graves, porque, na verdade, você não só acontecia não era só contundente, ela também, além de contundente, ela também abria, e tanto que justifica que o tempo da morte de Jesus foi pelo grau e a gravidade. Na Paixão de Cristo, mostra muito bem o filme a quantidade de sangue que era encontrado no corpo de Jesus. Então, isso justifica todo o sangramento. Foi daí, do flagrum? Do flagrum, exatamente. O flagrum foi uma exacerbação de todo o processo que somou para levar à morte de Jesus na cruz, né? Na verdade, Jesus não morreu só na cruz. Jesus, pelo que relatos da literatura, morreu por 3 horas. Ele foi crucificado e 3 horas depois ele morreu. No seu conhecimento, doutor, eu até tomei a palavra, né? Mas no seu conhecimento, como estudioso da Bíblia e também como
médico. Você acha que só as pancadas, né, a flagelação aí já mataria Jesus? Não, Não, né? não, não. A gente vai explicar depois, Pronto. quando a gente chegar no momento da crucificação, que aí vai ser um outro dado importante. E a gente vai explicar se aquela arte de mental que entrou lesando o coração ou não, se Jesus já estava morto. Eu não vou entrar muito em detalhes, até para a gente não entrar nesse ponto. Mas isso teve impacto. A gente tem, né, na área da saúde, uma coisa chamada choque hipovolêmico. Quando a pessoa tem algum trauma ou alguma lesão que perde muito sangue. Ou seja, aquele sangue que era para estar dentro da circulação sanguínea, aonde vai nutrir todos os órgãos, levar oxigênio e tudo, ele é perdido por ar ambiente. A pessoa fica sem essa retaguarda de sangue. Isso é chamado de choque hipovolêmico. Com certeza, Jesus foi para a cruz com um determinado choque importante, por conta do grau de lesão. E o importante é mostrar que a posição do soldado romano, através das setas, que a gente poderia ver, sempre ficava o chefe da guarda lá em cima e o agressor, o romano, que ia fazer as lesões, que ia punir, fazia parte da punição, ele ficava numa posição ou à direita ou à esquerda. Não está determinado se foi 2 soldados, porque a gente sabe que a posição ela precisa mudar. Se ele tiver à esquerda, ele vai fazer lesões de cima para baixo, né? Através dos chicotes. E à direita, lesões também do outro lado, certo? Tanto que a gente pode ver, que a gente vai explicar depois, que o santo sudário, que é essa imagem bem aqui, a gente mostra várias lesões no dorso de Jesus, né? Mostrando que são lesões em 2 pontos cruciais, porque era o metal e o chumbo. A gente vai ver que tem sempre lesões, 2 pontos perto, certo? Doutor, mas tinha um número de pancadas? Porque toda lei tem um limite, né? Tinha algum número de chibatadas mesmo, assim? Segundo a lei A judaica, flagelação? certo? Segundo a lei judaica, não podia passar de 39, certo? Mas Então, ali aparenta ter mais, né? o 39, deixa eu só explicar. Na verdade, eram 40 determinados. Para não ultrapassar esse número, era 40 menos 1. Então, eles tinham que conferir sempre 39 para não agir em excesso. Claro que já era um excesso, entendeu? Um momento desse de flagelação, né? Estava evitando o quê, né? Evitando o quê? E a gente vê que, aparentemente, foi muito mais que 39, né? Pela quantidade de lesões no corpo. Quando a gente vai para próximo de uma região chamada escápula bilateral, que a gente vê que as lesões estão todas nesse sentido, como mostrou a imagem anterior, de cima para baixo, entendeu? Então a gente vê que foi muito mais de 39, mas tem uma explicação. Mas, não, pode falar. Se a gente voltar aqui à imagem, nessa imagem, a gente sabe que poderia ser 39, mas 39 vezes 3. Por quê? Porque eram 3 chicotes. 3 chicote. Aqui está aparecendo 4, mas a literatura descreve 3 ou 4. Então, a quantidade de lesões era muito maior no corpo, entendeu? Eram 39 chicotadas, como aqui. Algumas literaturas falam que eram 3 vias, outras 4 vias. Isso ia depender muito do momento e de quem produziu o flagro, né? Mas isso pode variar. Então, a quantidade de lesões ela era sempre multiplicada por 3 ou 4, entendeu? Então, eram lesões graves e profundas, que poderiam envolver não só a pele, sim até a musculatura. E músculo sangra muito. Então, isso aí foi um tipo de lesão grave que pode ter contribuído para a morte de Jesus. Não chegou a atingir os órgãos, não? Aí, não necessariamente. Ela não tinha capacidade de ir tão profundo, mesmo tendo chumbo, não. Até porque é importante isso, que a musculatura posterior que vai se unir, ela é muito intensa, entendeu? A gente tem músculos importantes da região dorsal que são mais efetivos, até pelo posicionamento deles, para segurar as vértebras, segurar os próprios arcabouço torácico em si, posterior. Então, na teoria, lesão de órgão-alvo, não. Nesse momento da flagelação, não, certo? Mas que causou grande sangramento, sim, com certeza. Pronto, eu queria pedir meu internauta para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, dá aquele like,
ativa o sininho aí, olha. E ainda, se você ainda não fez o seu comentário, pode deixar, porque o doutor Evandro vai responder o seu comentário. Se não responder agora, né? Quando for depois, ele vai lá e responde lá nos comentários também, abaixo de cada um. Não é isso, doutor? Se possível, na visão médica. A visão teológica, eu vou deixar a desejar um pouquinho, mas na visão Mas na médica, visão médica, né? Que pode. é o propósito aqui, é falar de Sim, Jesus homem, não é isso? sim, exatamente. Doutor, a gente falou das chibatadas, né? Não sei se posso usar até essa expressão, né? Que é a flagelação, né? Isso. Doutor, e o próximo passo? Qual foi? O, Foi a coroação? sim, sim. Após a flagelação, né, que é o que você falou das chibatadas, do chicote, né, que foi utilizado, passou pelo momento mais, acredito que delicado, que foi a humilhação, né? Como rei dos judeus, ele foi humilhado pelos soldados romanos e os soldados romanos decidiram colocar um símbolo simbolizando o reinado dele, que na verdade é uma coroa. Não era comum colocar nas pessoas que estavam Não, passando por aquele processo. não há relatos na literatura que outros crucificados receberam a coroa, né? Não há relatos disso. E ele, na verdade, pelo momento e pelo que descreveram que ele era, até no momento da crucificação, ele recebeu essa coroa, que na verdade não necessariamente era uma coroa, né? Era uma planta, certo? Que tinham vários espinhos que causavam várias lesões. Eu imagino a dor de um espinho desse entrando no couro cabeludo, né? Além É da muito dor doloroso, doutor? da dor da flagelação, acredito que sim, entendeu? É um ferimento penetrante que você pode ter em qualquer parte do corpo, entendeu? Então, são vários espinhos. A gente tem até na literatura que descrevem dois tipos de plantas, certo? Que a gente pode descrever aqui, que são plantas da época de Jerusalém, né? Que é a Palírios spina e a outra é a acácia. Então, esse é uma planta que é descrita da época de Jesus, né, que foi feita a coroa de espinho, não dá para ter certeza, mas há relatos que ela foi, o nome dela é Palírios spina Christi, entendeu? Que simboliza o momento da coroa de espinho. Você vê a quantidade de espinho, o tamanho dos espinhos, certo? Que provavelmente causaram lesão. Além da dor, ela causa algum derramamento de sangue, assim? Sim, a gente sabe que tanto a Palírios spina, que é uma das hipóteses, e a outra é a acácia, que você vê que ó, tem espinhos, muitos espinhos, elas penetram no couro cabeludo e o couro cabeludo é muito irrigado, entendeu? É? Então o sangramento é intenso. E a gente volta, se você for lembrar do filme, né, o filme descreve com uma face toda ensanguentada. E no Santo Sudário, que é o símbolo que tem arqueologicamente, que descreve todas as lesões que aconteceram, que relata ser de Jesus, ele comprova isso, né? Que, na verdade, no tecido tem muito sangue, que descreveu todas as lesões que a gente vai chegar daqui a pouco com detalhes. Então, essas duas plantas, a gente vê a quantidade de espinhos que ela se encontra e a quantidade de lesões que ela pode ter ocasionado, né? Sei. Até pessoas que têm tatuagem, já fugindo aqui do assunto, mas ainda dentro do mesmo contexto, diz que quando está fazendo tatuagem numa área que tem osso, dói mais. E aqui é o crânio, deve ter sido uma dor Sim, absurda. na Por isso que eu verdade, o perguntei. couro cabeludo ele não é uma pele, né? Ele é toda uma estrutura irrigada, ele é um tecido mais abrangente, né? Ou seja, mais espesso, certo? Que muito irrigado, certo? Muito irrigado mesmo. E sangramentos importantes. A gente sabe que quem já teve um corte na cabeça sangra muito, diferente de uma pele normal. Então, essa irrigação contínua deve ter causado um sangramento importante que deve ter somado junto à flagelação. Eu imagino a dor da flagelação e dessa coroa que, na verdade, ela foi implantada, né? Ela foi colocada na cabeça de Jesus, causando muitas lesões, entendeu? Pela quantidade de espinhos que a gente vê aqui nessa imagem, deve ter causado muita lesão no couro cabeludo. Só você falando aí, às vezes, se a gente parar para pensar, a gente se emociona só em imaginar a situação, né? O podcast, ele gera
uma dificuldade, né? A gente entender e com detalhes e aprofundar não é fácil muito. Descrever todas essas lesões, principalmente a gente que é da área de saúde, que entende que um cortezinho pequeno causa tanta dor, imagina a quantidade de chicote. Então vale a pena a gente refletir sempre na vida e sempre voltar àquilo que eu falei no início do podcast. Será que o meu sofrimento é igual ao de Jesus? Será que chega pelo menos perto? Entendeu? Então isso é importante a gente voltar ao passado e sempre fazer uma correlação, entendeu? Para o Certo. momento de Jesus e para o momento que eu estou passando. Me diga uma coisa, depois daí ele fez um trajeto com a cruz, não foi? Esse trajeto foi que distância aproximada? Há relatos na literatura que fala de 600 metros, mas pode ser muito mais, né? A gente não sabe aqui no trajeto naquele momento era uma E subindo, né? subindo, exatamente. E carregando algo, Uhum. entendeu? Entendeu? Era a cruz que ele levava como... A Igreja Católica representa uma cruz, né? Ele levando. Era realmente uma cruz que ele levava? Não dá para descrever com certeza. A gente sabe que a cruz ela tinha duas estruturas, que era a stipe, que era a arte, e o patíbulo, entendeu? Stipe Então, é a parte vertical a parte vertical, e o exatamente. patíbulo é a... Parte horizontal. Mas, aprofundando as pesquisas, tanto no livro do francês e no artigo que nós temos, ele mostra essa imagem aqui, que há possibilidades de ser essa imagem aqui. Onde Jesus, o patíbulo. patíbulo, entendeu? Então, não dá para ter a certeza que foi uma cruz ou patíbulo, mas o patíbulo faz parte da cruz, entendeu? Nos relatos da literatura, o patíbulo é o que é mais descrito, tanto no artigo quanto no livro, certo? Provavelmente deve ter sido encontrado lesões na parte dorsal do corpo, a parte posterior, que deve justificar que essa arte, em vez de ser a lesão só no ombro de um Lateral. lado, que possa ter justificado o uso do patíbulo e não o uso de uma cruz inteira, certo? Mas lembrando que esse patíbulo, segundo descritos na literatura, ele pesava de 39 a 50 e poucos quilos, ou seja, era Muito pesado, pesado. E para muito quem já pesado. vinha de um sofrimento já... De uma exaustão, né? É praticamente a palavra certa é exaustão, porque você vai à noite para o Getsemane, onde você está no momento de oração, de agonia, entendeu? E passa até daquele momento onde os soldados de Caifás o pegam e levam para Roma, e leva todo aquele processo. Não tem alimentação, tem dificuldade, tem sofrimento, tem flagelação, tem dor, tem tudo. Então, o momento de exaustão aqui é muito alto, entendeu? Muito intenso, melhor falando. Então, aqui praticamente a gente vê as estipes, né? E o patíbulo, certo? Onde é colocado. E ainda mais foi feito no momento a placa dizendo Rei dos Judeus, entendeu? Esse é um momento talvez muito difícil para Jesus, que é a humilhação, né? A gente precisa relembrar, Jesus, além de sofrer, ele foi humilhado por não ter feito nada. Então a gente volta ao passado e precisa entender esse momento, que é esse momento muito difícil, entendeu, da vida, certo? E ainda tem mais coisas que vão acontecer, que a gente sabe, que esse processo das estações que a gente tem, que a gente que observa, estações, Sirimeu, que ajuda a carregar a cruz, o Verônica, onde existe o véu de Verônica, onde ela limpa o rosto de Jesus, entendeu? Então, são momentos importantes, entendeu? Onde Nossa Senhora também observa e assim por diante, certo? Então, são fases que aconteceram, entendeu? Que não é o momento desse podcast, mas é importante a gente relatar todo o processo de sofrimento. Doutor, chegando ao final do trajeto, Jesus foi crucificado. Você poderia falar um pouco sobre a crucificação, o que ele passou, como foi a crucificação, os pregos? Porque eu conheço duas versões, então eu gostaria que você falasse e o que atingiu, né? O que esses pregos atingiram, né? Pronto. No corpo de Jesus Cristo. Aqui tem uns dados importantes que a gente precisa relatar, né? Que a gente precisaria voltar para a importância do que é o santo sudário. Não existe o corpo. Então, se não existe o corpo, você não consegue descrever com detalhes a morte. Mas você entende que todo o processo ele pode ser explicado pela parte médica, no sentido da área de saúde, de entender um pouquinho de todo o trajeto e todo o percurso que foi feito.
entendeu? Certo? Alguns detalhes a gente vai ter que voltar no Santo Sudário para poder tentar relatar alguns fatos, né? Como a gente pode ver no momento do processo que chegou na Gólgota, né? Que é onde é o Calvário, certo? Aonde ali ele vai ser hasteado, entendeu? Na cruz. No processo de crucificação, entendeu? Ele vai sofrer um processo onde ele vai ser grudado na cruz, que é os pregos, certo? Há relatos que a gente pode ver que é interessante mostrar para o público em geral. Quando a gente vê o Santo Sudário nesse aumento da imagem, a gente vê O Santo Jesus. Sudário, é porque eu sei que vai ter pessoas que não vai saber o que é o Santo Sudário. Antes que você explique detalhes disso aí, você já falou várias vezes, você poderia falar assim de uma forma bem clara o que é o Santo Sudário? O Santo Sudário é um símbolo de fé da Igreja Símbolo de Católica, fé. entendeu? É um artefato que já foi estudado muito, mas em nenhum momento conseguiram comprovar, ao meu ver, que ele não é do momento de Jesus, entendeu? É É um tecido? é um tecido de linho. Como é que aconteciam as mortes, entendeu? Ou a pessoa, dependendo das origens dela, familiar, ela era jogada no Calvário, por isso que o nome é Calvário, e apodrecia ali e tal, ou ela recebia um enterro digno, que hoje a gente coloca no caixão, leva, faz toda a cerimônia e tudo, no nosso tempo. Na época de Jesus, não era assim, entendeu? A gente sabe que José de Arimateia, sendo um judeu e tudo, sensível a todo o movimento que aconteceu diante de Jesus e tudo, ele fala com Pilatos e pede autorização para ter um enterro digno, certo? Nesse enterro digno, nós temos o Santo Sudário, que é envelopado por um lençol, e aí nesse envelopado, tanto na parte do dorso como na parte anterior, nós temos a imagem que ficou, porque não existe corpo, existe a ressurreição. Então, na verdade, Pedro encontrou o lençol dentro de uma caverna, certo? Essa caverna ficava fechada por um ano, o corpo depois retirava e juntava os ossos. Mais ou menos funcionava assim, eu acredito. Então, nesse lençol, certo? Nesse lençol, aonde ficou e é simbolizado que aquilo é de Jesus Cristo, entendeu? Todo o movimento cristão, vou melhor dizer assim, o movimento cristão, ele simboliza como o Santo Sudário da época de Jesus e foi o lençol de Jesus, onde nós temos as lesões da coroa de espinho, as lesões do prego, entendeu? Então, esse simbolismo, e hoje ele fica numa catedral em Turim, na Itália, onde ele fica guardado, certo? Estudos foram feitos. Mas o que a gente pode falar aqui desse momento, que é o momento do prego, né? O Sim. prego nas mãos. Qual foi a posição? Em grego, na tradução grega, mão e punho é a mesma palavra. Então, quando você traduz essa palavra, dá a entender que é mão ou punho, certo? Então, todas as imagens que a gente vai ver descreve como no dedo. Há relatos na mão, na palma da mão. Há relatos na literatura que ele não conseguiria sustentar o corpo, né? Então, se fosse na palma da mão, não conseguiria. Mas há outros relatos que foi no punho, que tinha uma capacidade de sustentar o corpo, certo? Então, o que o livro descreve? O livro descreve, vai para o Santo Sudário e ele mostra essa imagem aqui onde Jesus está com as mãos em cima da outra, dobrada, certo? Uhum, E sim. aqui, Moita, você vai me descrever. Quantos dedos você consegue ver aqui? Aparentemente 4. Qual é o dedo que você não consegue ver? O dedo grande. Pronto, o polegar. O polegar. O polegar, né? Então, aqui você não consegue ver. Você vê 1, 2, 3, 4. O polegar, ele não está aparente. Então, ele está aí, só não está aparente. Só não está aparente. Não, você não consegue descrever. Então, o que aconteceu aqui? Para que eu consiga fazer esse movimento, a câmera consegue pegar, né, Lohan? Certo. Então, para que eu consiga fazer esse movimento, eu preciso de uma inervação de um nervo. Existe um nervo aqui chamado nervo mediano, que ele manda um ramo para o polegar. Uhum. Então, esse movimento ele é feito quando esse nervo está íntegro. Se ele estiver lesado, ele acontece o quê? Isso. Então, esse momento é o que as pessoas vão ver. Se contrai. Só que para ele acontecer lesão, é o que a gente vai para essa outra imagem. Está ali descrevendo o nervo mediano, esse mais próximo aqui. Então, ele manda um nervo, esse daqui, que vem aqui de baixo. Então, ele manda um ramo para o polegar. Isso aqui é como fosse punho e mão aí. Punho e mão, exatamente. Aqui é a região do punho. Então, o ramo do polegar, esse ramo primeiro aqui.
Então, para que eu tenha lesão, eu não consigo lesar esse nervo com o prego na palma da mão. Eu tenho que ser no punho. Então, para explicar que o prego entrou no punho de forma científica, médica, esse prego ele entrou na região do punho para que possa ter lesado o ramo polegar, o ramo do nervo polegar, e não na palma da mão, que eu não conseguiria ter lesão suficiente. E indo mais aprofundado, que a gente consegue ver, pronto. Você lembra que nas Escrituras, no Velho Testamento, Isaías, não lembro se foi Isaías, aí é mais a parte teológica, eu posso deixar a desejar. E nenhum osso será quebrado. Sim. Isso aqui é importante. Que a gente vai chegar depois na causa-morte de Jesus, que os romanos tinham a prática de acelerar a morte do crucificado quebrando o osso da perna, a tíbia, entendeu? Que aí a gente vai explicar depois por que Jesus morreu de asfixia, já adiantando. Certo? Uhum. Então, a prática da morte ela era feita com a fratura. Então, os ossos eram quebrados, só que Jesus, nenhum osso foi quebrado, nos descrito no Velho Testamento. Então, o que aconteceu? Qual é a hipótese mais importante para ter lesado o nervo do ramo polegar que tem nessa imagem? Praticamente, o prego entrou no punho e não na palma da mão, num espaço chamado espaço de destoide. Destoide, que é o nome do espaço. Se eu não me engano, é esse aqui o termo, mas é destoide, que é um espaço que fica nos ossos do carpo, tá? Tá bom? A gente tem aqui em cima as falanges, que são ossos mais longos, certo? Que facilmente rasgariam, como a gente pode ver ali na ponta, naquela extremidade dos 4 dedos, entendeu? Que a gente pode ver, que não são os dedos em si, são os ossos. E aí poderia causar lesão. Aí então, é como se fosse um raio-x, né? Aí é como se fosse um raio-x, exatamente, mostrando os ossos e a posição que entrou o prego. Essa é uma justificativa, através do Santo Sudário, que o livro descreve muito bem isso aí, que em vez de ter sido na palma da mão, ele foi no punho. Doutor, como a gente já falou aqui das perfurações, né? Como ele foi crucificado, como Jesus foi crucificado, e hoje, na Sexta-feira Santa, é muito bom relembrar todos esses momentos aqui no Debaixo da Moita Podcast. Eu achei de mais importante, assim, trazer um tema como esse e para falar do Jesus homem, nada melhor do que um médico e, obviamente, você, cirurgião torácico, que foi, eu acredito que uma das partes que foi mais massacrada foi a região torácica, né, de Jesus Cristo. Então, eu queria lhe perguntar também sobre falar na região torácica, eu queria lhe perguntar se ele crucificado, fora as dores, por conta das perfurações, se ele teve algo a mais, tipo fadiga, falta de ar, algo desse tipo. Você como médico, na visão de um médico, o que você acredita que ele sentiu naquele momento? Fora as dores, né? A posição do crucificado e até a forma de acelerar a morte que era feita pelos romanos justifica uma dificuldade respiratória, certo? O fato de você estar com os membros superiores elevados, onde você tem toda a alteração da mecânica respiratória, né? Que você respira através da associação de músculos, né? A respiração, Moita, para você entender, existe um comando cerebral que faz com que o meu diafragma contraia e os meus intercostais, eu sei que é um pouco mais aprofundado do seu público em geral, mas a gente vai tentar explicar aqui de forma como é que uma pessoa respira. Existe um comando cerebral que manda para mim, involuntário, que se eu, por exemplo, prender a respiração, em algum momento eu vou ter que soltar, entendeu? Um comando involuntário. Então, assim, para você respirar, desculpa, para você respirar, você precisa de um comando, entendeu? O fato de você estar com as mãos levantadas, você faz com que inutilize ou com que deixe a caixa torácica todo o tempo em inspiração. O que seria inspiração? Seria aquele movimento de puxar o ar. Então, esse movimento, devido aos peitorais, o músculo peitoral maior, que é um músculo que é importante, que é chamado músculo acessório da respiração, ele vai contar com todo o tempo tenso, estirado. Então, puxando a caixa torácica para frente, certo?
Isso gera uma fadiga respiratória, porque o fato de você estar preso todo o tempo, é por isso que os soldados romanos quebravam a perna. A Por perna quê? do crucificado. Do crucificado, porque era o seguinte, para acelerar a morte, um crucificado, ele levava 9 dias, 7 dias ali na cruz para morrer. Isso tudo, doutor? Era isso tudo. Não é uma coisa rápida. Existem comprovações científicas? Existem comprovações. Você teria hipoglicemia associada, entendeu? As próprias Eu lesões, choque hipovolêmico. Então, ele ficava um tempo. Para ele acelerar aquele processo, era comum os soldados romanos virem quebrar a perna. Por quê? Porque quando você está em estiramento, com os braços elevados na cruz, grudado ali e todo, o músculo peitoral maior traciona a caixa torácica. Então, para você respirar, você precisa das pernas para Dá uma ajuda, né? dá uma ajuda. É por isso que Jesus dizia palavras curtas. Tenho sede, tua mãe. Então, eram palavras muito curtas, porque ele tinha dificuldade respiratória de falar. E a gente sabe que o ato de falar é o ato de sair ar do pulmão, certo? Então, esse movimento respiratório que causava dificuldades. Jesus, já em choque hipovolêmico, com uma perda sanguínea importante, em extrema exaustão, provavelmente hipoglicemia associada, porque ele não se alimentou nem nada, certo? Então, esse movimento deve ter causado todas essas lesões, todo esse momento deve ter causado uma lesão importante. E Jesus está descrito na literatura que, na verdade, ele morreu foi de asfixia, de falta de respiração mesmo, por conta da exaustão, da perda da força, das lesões musculares, da dor, todo aquele momento, que foi um momento muito difícil para ele. Então, o que descreve a literatura é que ele levou 3 horas para morrer, ou seja, ele foi crucificado e morreu em 3 horas, enquanto os 2 ladrões da cruz ainda estavam vivos. E aí foi feito o quê? Que era comum, né? Que era quebrado os ossos da tíbia deles. Entendeu? Então, nesse momento, a gente vê que Jesus não morreu pela lança. Na verdade, foi constatada a morte através da lança do soldado romano que ele atingiu o coração. Mas o que ele já estava morto. Que ele já estava morto. Entendeu? Se era comum as pessoas demorar tanto assim para morrer, e talvez você até explicou, mas eu não consegui entender por que Jesus morreu tão rápido. As próprias lesões, essa imagem aqui, o que mostra é a crucificação de Jesus e a respiração. Porque os outros não eram flagelados, passavam por flagelação, não passava por esse processo, carregar a cruz. Talvez a intensidade da flagelação de Jesus e as lesões ocasionadas, que a gente tem a prova hoje, que é o santo sudário, entendeu? Então, a quantidade de lesões causando hipoglicemia, isso deve ter acelerado a morte de Jesus. Entendeu? A asfixia foi uma consequência da morte, certo? Pela exaustão, pela perda volêmica e tudo isso, entendeu? Mas a falta de circulação sanguínea também foi um fator importante, certo? O que a gente vê é o músculo peitoral maior, certo? Que é um músculo que fica todo o tempo elevado, porque o músculo peitoral alongado, maior, né? Apesar de estar em cima do tórax, ele tem uma inserção no úmero, nesse osso do braço aqui. Então, se a gente for ver qualquer foto da literatura e da internet, aí vai mostrar o músculo peitoral maior se inserindo. Então, se ele está nesse movimento, ele está estirado. Então, ele está elevando a caixa torácica e mantendo o paciente em inspiração todo o tempo, certo? Com dificuldade da expiração. Então, esse é um momento que ficava o corpo e tudo. A gente precisa lembrar também que foi pregado os pés. Esse movimento aqui que facilita o pé encostar. Então, ele tem que dobrar as pernas para poder encostar os 2 pés, certo? E isso aqui traz também um outro problema, porque todo o peso do corpo ele fica na coxa. Então, a sustentabilidade que era para ser nos pés, como apoio, ele não existe. Então, isso aqui também causa outro processo de dor intensa, porque praticamente a coxa está sustentando todo o corpo. Pesado, viu? Aí depois daí veio a confirmação, que foi através da lança, né? E não sei se foi da lança, doutor, que saiu água quando perfuraram. Foi isso mesmo? Há descrito na literatura, né, que o soldado romano tinha dificuldade visual e o fato de
sair, na hora da perfuração, sangue e água, que descreve na Bíblia que saiu sangue e água, essa água atingiu os olhos, ele começou a enxergar melhor e aí se tornou-se um seguidor de Jesus, um seguidor cristão, entendeu? Onde defendendo as causas e tudo. Então, essa água e sangue que saiu, ela é justificada. Pronto, era o que eu Nós ia lhe hoje perguntar. aqui, por exemplo, eu que sou um profissional da cirurgia torácica, que a gente tem muitos problemas de derrame pleural, né? A gente sabe que é o meu dia a dia, entendeu? Várias doenças podem causar derrame pleural, mas não necessariamente nós aqui que estamos aqui em boa saúde e tudo, temos derrame pleural, mas nós temos um líquido na pleura fisiológico, Uhum. normal. Esse líquido ele é fisiológico, tanto na pleura quanto no pericárdio. Ele envolve a estrutura, ele serve para facilitar o deslizamento do pulmão, que é um termo que a gente pode utilizar, certo? Nós temos glicose, proteínas, são termos mais aprofundados que o público em geral não vai entender, mas são situações de defesa do corpo. Então, existe um líquido fisiológico ali. Se Jesus teve alguma patologia que levou a alguma consequência de formar um líquido, não está descrito na literatura, mas eu relacionando, esse líquido é fisiológico, tanto no pericárdio, que é um saco que envolve o coração, é onde ele foi lesado pela espada, quanto na pleura, que também nós temos um líquido em menor quantidade, que vai depender do peso quilo do paciente, a quantidade que vai estar lá dentro. Então, esse líquido que saiu, água e sangue, é um líquido que qualquer pessoa tem. Entendeu? Existe lá, é um líquido fisiológico. Quando ele se torna derrame pleural, aí já é um líquido patológico, que já tem em excesso, que não era para estar em excesso. Eu acho que muita gente não sabia disso daí, assim como suar sangue também, eu não sabia, acredito que também muitos não sabiam. Aqui mostrando aqui, Moita, só para concluir, aqui é onde a lança entrou. Jesus, né? E a lança entrou onde Jesus já estava morto, onde temos a lesão no coração. Vai até o coração, né? Aonde você vê ali RA, RV, são câmaras cardíacas, tá? Entendeu? Átrio Sei. direito, ventrículo esquerdo, que é tudo em inglês, né? Aham. E átrio esquerdo, e assim por diante. Então, a lesão entrou à direita e lesou tanto a cavidade pleural quanto a cavidade pericárdica e cardíaca, né? Por isso o motivo de ter saído água e sangue. Claro que existem outras justificativas, a gente não tem um corpo, entendeu? Para poder fazer a pesquisa mais aprofundada, mas há relatos na literatura que poderia ter sido esse motivo da água e sangue ter saído. Interessante. Olha, eu quero abraçar aqui o Fabrício, que está aqui nos bastidores aqui, junto ali com o Lohan ali, perto aí do nosso diretor de filmagem aí, o diretor geral, na verdade. Lohan aí é desenrolado, viu? Então, obrigado por ter vindo, Fabrício. Estou muito feliz aqui com a sua presença. Doutor, a gente vê que depois de tudo isso veio a morte biológica de Jesus, posteriormente a ressurreição, e assim sucessivamente. O que você tira de tudo isso que aconteceu com Jesus? Você poderia falar um pouco? Olha, a gente vive situações do dia a dia e a gente mal lembra de Jesus. Eu acredito, Moita, que se Jesus voltasse hoje, ele ia ser crucificado de novo, porque a gente crucifica todo dia, entendeu? A gente tem que entender que o nosso sofrimento e tem que relembrar que sempre tem gente pior, entendeu? Eu vejo pessoas, assim, eu tento lidar com esse lado mais teológico dos meus pacientes, aonde eu tento justificar quando eu ouço muita reclamação daquele momento difícil que está passando. Eu entendo, a gente sabe, a gente não consegue equiparar, entendeu? E tentar se colocar 100% o que a pessoa está sentindo. Mas eu sempre gosto de dizer para as pessoas, olha, Jesus em nenhum momento arrastou a cruz, ele foi até o final. Então não arrasta a sua cruz, carregue-a, entendeu? Vá para cima, e não se reclame, entendeu? É, trate bem dessa cruz, esse momento que você está passando. Relembre da história de Jesus. Esse é o momento mais importante. É um momento que é só uma vez por ano, mas é que acontece todo o tempo em nossas vidas que nós deveríamos lembrar de Jesus, entendeu? Eu sempre digo, a tua vida está difícil, se a tua vida está complicada, entendeu? Se você tem um problema com a sua esposa, bote sempre na coisa, por Cristo, entendeu? Com Cristo. Entendeu? Se você tem um problema com o filho, se tem um problema no trabalho,
por Cristo, com Cristo eu vou vencer. Então sempre tem que ser, lembrar do sofrimento de Jesus. Esse é um momento aqui que é um momento que muitas pessoas esqueceram já. É um momento que entrou na rotina. Então a gente precisa sempre lembrar desse sofrimento que foi por nós, entendeu? Quem pratica a Igreja Católica, até os cristãos de forma geral, protestantes em tudo, entendem que esse sofrimento é incomparável com o sofrimento que a gente vive hoje. Se você está com um problema, vá para um hospital de câncer infantil, que você vai ver o que é sofrimento. Certo. Rapaz, me emociona, viu? Doutor, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Quero agradecer mais uma vez aqui o Fabrício por ter vindo também, está aí nos bastidores. Quero agradecer o Lohan por ter ficado todo esse tempo com a gente. E, enfim, um forte abraço para você, muitíssimo obrigado. Estou muito feliz de você ter vindo. Se você quiser deixar uma mensagem de fé e esperança para esse povo maravilhoso, inclusive sobre os cuidados, né? Até a ideia do nosso amigo Fabrício aí, né? Sim. Sobre os cuidados que devem ser tomados agora nesse final de semana, Semana Santa, né? Sim. Então, se você puder repassar mais uma mensagem, eu vou ficar muito feliz. Eu queria concluir esse momento, que é um momento muito importante, foi um momento difícil. Você estudar todas as fases, entendeu? Do sofrimento de Jesus, você se colocar naquele momento de dor, esse é um momento que a gente deve relembrar todo dia. E eu lembrei agora de uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim, se Deus jamais permitiria um mal se desse mal não quisesse tirar um bem, certo? Se a tua vida está difícil, entendeu? É porque Deus quer te moldar, quer te preparar. Quantos comerciantes aí já não quebraram, né? Tiveram dificuldades e voltaram ali firmes e fortes no caminho de Jesus, por decisões próprias que aconteceram, né? Então a gente precisa estar ali, entendeu? No caminho de Deus, entendeu? Se está difícil, Santo Agostinho também diz, tua oração é teu desejo. Se tu desejas Deus, tu reza todo dia. Quanto mais você rezar, mais perto você vai estar. E mais protegido, com certeza, vai estar. Então, esse é um momento que eu deixo para todos, essas frases de Santo Agostinho, momentos importantes de que ele falou, que a gente deve levar para a vida. Se eu estou passando por um momento difícil, é um momento que eu estou sendo preparado, entendeu? Para algo, para me fortalecer, para me entender que não é do meu jeito, e sim do jeito de Deus, e que Ele sempre vai querer o melhor caminho. Obrigado, doutor. Valeu, muitíssimo obrigado para você, doutor Evandro Aguiar, esteve aqui com a gente, foi uma alegria muito grande. Hoje, espero que você venha mais vezes, né? Vamos trazer outros temas, porque Sim. é uma pessoa que tem muita bagagem. O doutor Evandro, ele posso falar um pouquinho de você, né? Cirurgião torácico, cirurgião geral, né? Não pode ser cirurgião torácico sem ser cirurgião geral, né? Não pode. Tem que passar pela cirurgia geral. Tem que passar pela cirurgia geral. E as outras habilidades, você poderia falar aí, se possível? Enfim. O dia a dia do médico não tem muito complexo. Espaço. Eu gosto muito de muita música, né? Eu tenho instrumentos, tento estimular meus filhos, entendeu? A música, gosto de tocar bateria nos momentos de dificuldades, eu vou para minha bateria, entendeu? Então, eu tento incentivar meus filhos nessa área da música. Valeu por essa apresentação aí no final, apesar de ter sido já no final, mas fui eu que não lhe cobrei logo no início, né? Muitíssimo obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos. Olha, Sexta-feira Santa, como eu disse aqui, meu amigo Fabrício, cuidado, porque a vida, ela é um presente de Deus, certo? Então, não jogue fora o presente de quem mais te ama, que quem mais te ama te deu, que é a vida. Beijo no coração, tchau, tchau, beijo a todos. Até sexta-feira, se Deus nos permitir.